Olá pessoal! Sejam bem-vindos. Peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, caracterizado por um clima semiárido e vegetação adaptada à seca, como cactos, arbustos espinhosos e árvores de baixa altura. Sua fauna também é adaptada às condições de seca, com animais como javalis, tamanduás e cobras. A Caatinga é importante para a biodiversidade e a cultura local, mas também enfrenta desafios como a degradação do solo e a urbanização. A região é rica em história e tradições culturais, com comunidades locais que dependem da região para sua subsistência e muitas vezes enfrentam dificuldades devido às condições adversas. A Caatinga é uma região única e diversa, e é importante para o meio ambiente e para a humanidade. A Caatinga é um bioma que ocupa cerca de 844.453 km², o que representa 11% do território brasileiro. Possui clima semiárido e vegetação adaptada a períodos de seca, além de grande diversidade de espécies. Ele cobre todo o estado do Ceará e parte dos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região da Caatinga é caracterizada por um clima tropical semiárido, com períodos prolongados de estiagem e baixos índices pluviométricos, geralmente abaixo de 800 mm por ano. As temperaturas são elevadas, com uma média de 27 graus Celsius, podendo atingir valores superiores a 32 graus Celsius. Durante os períodos de chuva, os índices pluviométricos podem aumentar até 1000 mm por ano, enquanto nas estações mais secas podem cair para cerca de 200 mm por ano. A vegetação da Caatinga é caracterizada por sua adaptação aos longos períodos de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas. A vegetação é dividida em 3 categorias. Arbóreo, com espécies entre 8 e 12 metros de altura. Arbustivo, com espécies entre 2 e 5 metros de altura. Herbáceo, com espécies menores que 2 metros de altura. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e espinhos, e as folhas caem durante o período de seca, exceto em algumas espécies como o juazeiro. Isso é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e diminuir a fotossíntese, fazendo com que as plantas entrem em um estado de economia de energia. As raízes das plantas também cobrem a terra para armazenar água durante as chuvas. Algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, possuem folhas modificadas em espinhos para evitar a perda de água e também como mecanismo de defesa contra animais. Os cactos, que são comuns na vegetação da Caatinga, possuem grande capacidade de armazenamento de água e algumas plantas possuem cera nas folhas para evitar a perda de água. Algumas espécies também são capazes de realizar fotossíntese e produzir nutrientes sem folhas, devido ao caule verde com células de clorofila, garantindo que as plantas consigam produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Alguns exemplares desse bioma são a bromélia, xique-xique, mandacaru, embiratanha, acácia, juazeiro, macambira, maniçoba, umbu e mimosa. A fauna da Caatinga é composta por uma variedade de animais, incluindo mamíferos, aves, répteis e insetos, que possuem características adaptativas para sobreviver no clima semiárido. Essas adaptações incluem mecanismos para conservar a água, se proteger do sol e se alimentar. Algumas espécies são endêmicas e únicas da região. A fauna da Caatinga é afetada pela perda e fragmentação do habitat devido ao desmatamento e às atividades humanas, o que pode levar ao declínio populacional e à extinção de algumas espécies. A conservação dos animais e de seu habitat é essencial para garantir a sua sobrevivência a longo prazo. Dos principais animais que pertencem a este bioma, estão ararinha azul, sapo cururu, onça parda, macaco prego, asa branca, cutia, tatu-bola, sagui do Nordeste, preá, tatu-peba, veado catingueiro, sagui do Nordeste, guigó da Caatinga e jacaré de papo amarelo. De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, o solo da Caatinga é raso a profundo, com características de minerais ricos, mas pobre em matéria orgânica devido às condições climáticas, hidrográficas e vegetacionais da região. As texturas dos solos são predominantemente arenosas e argilosas. O solo raso e pedregoso é comum na região, dificultando o armazenamento de água. As cores variam entre avermelhados e cinzentos. Apesar dessas características, o solo é utilizado para a criação de animais e cultivo de produtos agrícolas, tais como licuri, umbu, caju e maracujá. A hidrografia da região da Caatinga é caracterizada por rios que são, em sua maioria, intermitentes ou temporários, ou seja, eles só correm durante o período de chuvas e secam durante a estação seca. O Rio São Francisco é o único rio perene, que tem água corrente o ano todo, conhecido neste bioma. Os rios da Caatinga geralmente nascem nas encostas das serras. Alguns exemplos de rios da Caatinga incluem o rio Puti, o rio Jaguaribe e o rio Parnaíba.
Na Caatinga, existem cerca de 5.311 espécies de plantas, das quais pelo menos 1.547 são endêmicas, IBGE. A Caatinga não é homogênea, possuindo uma variedade de vegetações classificadas como fitofisionomias, por isso é comumente chamada de caatingas, no plural. As principais fitofisionomias são: Caatinga arbórea, é a verdadeira caatinga dos índios tupi, com florestas altas com árvores que chegam a 20 metros de altura e que, na estação chuvosa, formam uma copa contínua e uma mata sombreada em seu interior. Caatinga arbustiva, ocorre em áreas mais baixas e planas, com árvores de menor porte, de até 8 metros de altura, associadas a cactáceas como o xique-xique, o facheiro e bromélias como a macambira e o croatá. Mata seca, floresta que ocorre nas encostas e topos das serras e chapadas. As árvores dessa mata perdem as folhas em menor proporção durante a estiagem. Carrasco, vegetação que só ocorre a oeste da Chapada da Ibiapaba e ao sul da Chapada do Araripe, com arbustos de caules finos, tortuosos e emaranhados, difíceis de penetrar. Segundo o IBGE, cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região das secas. A exploração econômica, como a extração de madeira, a monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária em grandes propriedades, latifúndios, foi responsável pela degradação da área. Na Caatinga, ainda é comum a prática da agricultura de sequeiro, técnica para cultivo em terras altamente áridas. Os órgãos ambientais do governo federal estimam que mais de 46% da área da Caatinga já foi desmatada e é considerada em risco de extinção. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tchau, tchau e até a próxima!